Oi, gente. Bom dia. Eu sou o Mar, estou falando aqui do portal da OP e estamos aqui com mais um Giro das 11, quase meio-dia. Mas hoje numa correria, eu acabei de sair do banho aí. Aliás, tinha que estar limpo, né? Cheiroso para fazer o nosso Giro das 11. Vale a pena. Então, gente, como sempre, vamos comentar as nossas publicações da manhã, as novidades e os destaques. E vamos dar uma continuidade ao assunto que a gente até iniciou ontem, ok? Bem, na verdade, logo pela manhã, nossa mensagem matinal, né? Então é um fato legal. A expectativa fomenta a ansiedade. Sempre, né? Logo, deve-se saber comer o boi a bifes. Eu já citei isso aí em outra oportunidade. Isso daí, a primeira vez que eu ouvi foi um antigo supervisor que eu tive na Embraer, né, o Carmona. Ele que falava, pô, vamos comer o boi a bifes. Muito, muito bom aqueles tempos. Mas, gente, a verdade é que é um fato, né? Quando a gente está em expectativa, a gente está aguardando alguma coisa acontecer, a gente realmente está fomentando, né, a nossa ansiedade. A gente quer que aquilo aconteça. Então, na verdade, é um fato, né? E para isso a gente tem que saber dosar as coisas. Comer o boi a bifes. Não dá para você querer, né? Vai cortando, vai fatiando, vai aos poucos e a gente consegue fazer com que essa expectativa diminua um pouco a nossa ansiedade. Bem, falando sobre isso, nós tivemos aqui um pensamento legal, né? Um pense rápido, muito legal isso aqui, e confunde, hein? Mas a gente sempre está citando, esse tipo de exercício faz um bem muito grande para a nossa cabeça, para a sua mente, para a minha mente, etc. E a gente lançou aqui eu tenho a minha mensagem do Giro das 11, a sorte minha que eu coloquei entre 11 e meio-dia, hoje foi quase em cima. E a gente sempre com essa mensagenzinha, né? Ajude-nos a ajudar. Tudo que vocês puderem nos ajudar, fornecer informações, se quiserem participar aqui conosco, olha, sempre bem-vindo, a gente está aqui para isso, tá? Deixa eu ver se é para cá ou se é para lá. Aqui no nosso pensamento. Essa imagem aqui eu tirei ontem, inclusive quando estava já concluindo alguma coisa para fazer o Giro das 11. Mas eu não consegui saber de onde é. Eu acredito que isso aqui sejam fiordes na Noruega, mas eu não tenho certeza, que para ser fiord tem que estar no mesmo nível do mar aqui. Eu acho que aqui está acima. Então eu não sei dizer onde que é essa imagem. Eu vou procurar saber, depois eu cito para vocês. Mas eu achei muito bonita. Olha que coisa mais linda, né? Parece que tem uma serenidade fora do comum, né? Muito bom. Bem, agora voltando à nossa ponte. Nossa ponte de Windsor tem sido o nosso assunto, pelo menos essa semana, né? E a gente vai comentar alguma coisa hoje a respeito.
Então, como ontem nós apresentamos, aqui tem aquele software, né? Eu dei uma melhoradinha aqui para a gente simplesmente concluir o assunto de ontem, né? Que a gente citou que as quedas de tensões, né? Nos resistores, e a soma desses dois, né, no caso R1 e R3, a soma dessas quedas de tensões vai ser igual à entrada aqui no caso, né? Essa corrente ela tinha dado 12 com 1, isso aqui tinha dado 12 amperes, aí você veio 6 amperes para cá, veio 6 amperes para cá. 6 amperes quando passou em 1 ohm, deu uma queda de tensão de 6 volts aqui também. Então o que eu fiz? Eu coloquei só um voltímetro aqui em cima de cada resistor para a gente checar que realmente é a queda de 6 volts. E nesses dois pontos, como a gente tinha 12, caiu 6 lá, caiu 6 aqui, nesses dois pontos a tensão, né, diferencial a diferença de potencial aqui vai ser 12. Ou seja, a tensão vai ser zero. Desculpa, a diferença de potencial vai ser zero. Como houve as duas quedas de 6, quando você for medir a tensão nesses dois pontos, vai ser zero. Ok? É a entrada menos as duas quedas. Esse aqui é o princípio da ponte de Wheatstone. Então vamos aqui para provar. Acho que vou ter que diminuir um pouquinho aqui, porque depois eu aumento. Ele não dá acesso para a gente ligar. Mas aqui, ó, vou ligar a fonte, ela está desligada, né? Está aberto o circuito. A gente vai energizar aqui. Ó, vamos energizar. Né? Tudo 0 volts, 0 volts. Né? Agora vamos ligar a fonte. Ok? Ligamos. Então vocês vão ver que tem uma queda de tensão aqui, quase 6 volts, tá vendo? 0,3 lá. Aqui também, ó. Esse 0,3 é a diferença que tá dando aqui, ó. Mas é um mínimo, né? 3 microvolts lá. Tá vendo? Quase nada. Né? Milivolts, perdão. Então, aqui a gente prova aquilo que a gente calculou ontem, fazendo as continhas aqui. Né? Então, você vê, caiu 6 volts, e aqui a diferença ficou em zero, tá? Vamos abrir o circuito. Se abrir o circuito, ele vai zerar novamente, né? Olha lá, zerou aqui, né? E está zerando lá em cima dos resistores, a queda, ó. O circuito está aberto, né? Com certeza vai ser zero. E se a gente mudar aqui, né? Só para a gente reafirmar, vamos mudar aqui. Você está vendo que aqui é aqui está um potenciômetro, tá? Tá vendo a setinha aqui, ó? Está um potenciômetro. Então a gente vai mudar aqui. Vamos colocar 5, né? Ele está com 1. A gente usou o exemplo ontem de 5. Vamos por 10. Eu não sei se ele vai ajustar com 10. Vamos ver. Não, ele não ajusta. Vou tentar 5 então. Será que foi? Não, não foi. 5, ok. Mas acho que eu estou colocando o valor no lugar errado. Deixa eu colocar zero aqui. É aqui, ó. 5, por isso que não deu. Olha lá, mudamos para 5K, tá vendo? Aqui é todos de 1K. Agora desestabilizamos a ponte. Vamos ver. Vamos ligar. Tá tudo em zero, né? Vamos ligar, energizar. Aí tá tudo marcando zero, né? 0, 0 e 0. E vamos acionar.
Então vocês estão vendo, aqui mudou, né? Porque aqui é uma série, ó. Aqui mudou, porque como a gente mudou esse valor, a queda aqui é, né? Mas vocês vão ver que essa diferença está aqui entre o ponto B e C, B e D, né? Olha aqui, caiu 6, lembra que vinha 6 amperes para cá, né? Porque aqui ainda continua com 2, o equivalente aqui, né, é 2K. Então 6, né, 12 com 2K vai dar os 6 amperes aqui. Agora aqui não, aqui já é 1K e 5K. Então é 12 com 6, né? Vai dar 2 amperes, ó. É 12 com 6. Perdão, é 6. É isso mesmo, com 6. 12 com 6, aqui vem 2 amperes. Vem 2 amperes para cá e 6 amperes para cá. A diferença, ó. Então, o nível de tensão já não é mais zero, porque elas não estão equalizadas, justamente porque a gente mudou para 5 aqui, ok? Se a gente mudar, né, está em 2, ó. Se a gente voltar, vamos ver se já consegue voltar sem desligar a fonte. 1, né? 1. Ok. Olha lá, já voltou. Zerou aqui praticamente, 6 e 6, estava ligado. Ok, gente, então é isso daí. Isso já comentamos ontem, a gente só reafirmou o que foi comentado ontem, né? Agora, deixa eu minimizar isso aqui. Ok, eu voltei, ótimo. Ontem aconteceu a mesma coisa. Eu volto e ele volta. Muito bem. Aproveitando, vamos comentar um pouco. Eu tirei alguns dados, mas eu precisava tirar para poder passar para vocês. Então, o que a gente acabou de ver e provar foi essa ponte, né? A gente foi para R1, R2, depois embaixo, só que a gente inverteu. Aqui a gente pôs de R3, aqui R4, tá? Mas quando ele mediu a tensão entre B e D, né? Como estavam equalizadas, a gente deu 0 volts, né? Quando a gente varia, por isso que eu cliquei essa seta vermelha aqui, quando a gente varia... Bem, gente, como que faz isso, né? Então eu tenho aqui uma informação importante, que é exatamente essa. Como é a resistência de um condutor, né? Na verdade, a resistência de um condutor, em qualquer manual prático de elétrica vocês vão encontrar, é a resistividade do material multiplicada pelo comprimento dividido pela área. Então, o que a gente pode citar? A gente pode citar... Lembra quando a gente falou da quantidade de calor, que a gente estava falando sobre a resistência de chuveiro? A resistência de um chuveiro, como que ela é? É um fio, né? Um fio elétrico, nu, que é enrolado. Ele é como se fosse uma bobininha, né? Enrolado, justamente por causa de espaço, isso aí, e determinar o comprimento. Então, a resistividade do material pode ser, no caso lá, pode ser cobre ou pode ser um alumínio, né? Normalmente eles usam cobre. A resistividade desse material vezes o comprimento, então é todo aquele comprimento de fio que é a resistênciazinha do chuveiro, dividido pela seção dele, a área dele. Isso vai determinar a resistividade em ohms, tá ok? Essa é a formulazinha. E a resistividade é em ohms. Ohms, não homens, ohms. Ok. Por que eu estou falando isso? Existe, que é utilizado aí uma série de instrumentos, mas é numa série de aplicações, de medições, né? Você medir tensão em um determinado teste.
um equipamento que a gente chama de o strain gauge, ou muito conhecido como extensômetro, né? Então o que que ele é? Tá vendo aqui, ó? É um componentezinho que ele tem um fio elétrico, olha, ele tem uma entrada, tem como se fosse uma bobininha aqui, ó, e uma saída. Aqui é, ó, tá vendo? A mesma coisa aqui. Aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo? Olha aqui, uma foto dele, né? Mas na verdade, como que a gente instala isso? Olha, o strain gauge é pequenininho, ó, quase que o tamanho de uma unha aqui, ó, tá vendo? É pequenininho. Então, quando você vai fazer uma medição de esforço, você procura a região mais sensível, mais crítica de aonde você está fazendo o seu esforço e cola ele. Ele tem uma limpeza de superfície, tem todo um procedimento para isso. Você limpa a superfície e faz a colagem dessa resistência. Então, eu vou mostrar através... Quando você, por exemplo, está em flexão, vamos usar essa réguazinha aqui, tá? Quando você está em flexão, se você colocar uma carga, seja onde for, mas a condição mais crítica é ela aqui na extremidade. Em condição normal, sem carga nenhuma, essa aqui é a condição estática da nossa viga aqui, né? Nós temos uma viga em balanço, ela está engastada aqui onde está a minha mão, engastado, e aqui está livre. Sem carga, essa aqui é a condição estática dela, ok? Ela só tem o próprio peso fazendo algum esforçozinho aí, mas é o próprio peso, você nem percebe. Aí o que acontece? Você verifica se você colocar uma carga aqui, qual que é o seu ponto mais crítico. Com certeza é onde está engastado, porque é aqui que vai começar a fazer a deformação maior. Então você põe a carga aqui, ó, ela começa a criar uma flecha aqui, ó, ela começa a ter uma envergadura, uma flecha que a gente chama isso daqui. E esse ponto, onde está o engaste, é o ponto mais crítico. Então, numa situação dessa, pensando na ponte aqui, a ponte vai estar num instrumento, uma caixinha, vai ter todos os resistores, mas o resistor variável, ele vai ser o strain gauge. E ele vai ser instalado nesse ponto crítico. Então, quando ele energiza a ponte, e está instalado num ponto crítico sem carga, sem nada, vai dar 0 volts. À medida que você vai colocando carga, esse resistor variável que está colado aqui no ponto crítico, ele vai começar a se deformar junto com o material. E por isso que ele é colado. Quando ele começa a se deformar, ele começa a mudar essas características dele aqui, ó. Ele começa a mudar a seção e começa a mudar a área automaticamente, né? Os fios começam a se esticar, vai alongando, e a área também vai se ovalizando à medida que está esticando. Isso acontece, o que vai acontecer? Você vai mudar a resistência. É a hora que a sua resistência está variável, ok? Então o que acontece? Você colocou o seu resistor, né? O seu strain gauge, o seu extensômetro nessa regiãozinha mais crítica, começou a aplicar uma carga, ele automaticamente aqui, que está bem colado, bem instalado, ele vai começar a modificar a resistência inicial do strain gauge, tá? Então, aqui a gente está falando de um caso de flexão, tá? Mas você tem strain gauges para torção, né? Para torção, você tem para flambagem, tá? Você aperta aqui, a flambagem, ele tende a fazer isso, ó, né? Pode ser assim, como pode ser com uma coluna, né? Então, você tem várias situações de condições de carga, né?
Então, essa é a forma que ocorre, né? Então, fundamentos de strain gauge. Só para a gente ler aqui, para não ficar em branco o assunto, né? O strain gauge já existe há quase 80 anos e continua a ser ativos fundamentais para medir fadiga, que estamos comentando, e testar materiais por motivos de produtividade, né, e segurança. Mas como faço para calcular a tensão? Nós acabamos de mostrar a ponte, né? Como pode selecionar, né? O extensômetro correto é instalado, né, corretamente. Nossos especialistas se aprofundaram para fornecer as melhores respostas em todas. Aqui já ele está citando sobre o produto, tá? Relacionado à medição de deformação usando strain gauges. É o que acabamos de explicar. Vindo nesse texto aqui, né? Então vocês vão ver aqui, olha lá. Extensômetros é um transdutor capaz de medir, né, deformações mecânicas, né, que está colado lá e está sendo esticado em corpos de prova. É um bipolo de resistência nominal que, quando fixado sobre o corpo de interesse, olha lá, sofre a mesma deformação. Por isso que ele tem que ser bem instalado e tem que ser bem aplicado. E então sua resistência é alterada. Citei exatamente isso. Ok? Beleza, gente. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Então eu achei legal colocar essa figura aqui, porque às vezes, como os recursos nossos aqui são pequenos, mas a gente queria deixar bem claro. Eu vou contar uma coisa para vocês. Certa vez numa empresa aí, eu retornei nessa empresa e perguntaram se eu sabia, se eu conhecia em FTI, né, strain gauge, instalação de strain gauge. E eu já conhecia, como estou explicando aqui para vocês. Puxa vida, me mandaram falar com um camarada lá que era... Ele não era um engenheiro ainda, mas que ele era o papa do strain gauge no lugar e, gente, eu não sabia o que era isso aqui. Ele sabia o que era a roseta, que o strain gauge muita gente chama de roseta, que era uma roseta e como instalar, né? Fazer toda a fiaçãozinha, etc. Mas isso de acordo com o que o pessoal da engenharia lhe falava. Então ele não conhecia, ele não sabia como se aplicava, ele sabia aquilo que informaram para ele, ó, instala aqui, ele ia achar o ponto, definiam para ele o ponto aqui, no caso era um avião, tá? Asa de avião, definiam que era aqui, ele fazia a instalação aqui, o detalhe de instalação disso acabou. E mais os fios que iam correr aqui para poder ir até o equipamento da ponte de Winston, ok? Rapaz, mas tudo bem, eu acho que nada melhor que o tempo para nos ensinar. Eu acho que esse meu amigo já deve estar bem craque nisso daí. Se estiver por lá ainda, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Sim. Então, eu tirei aqui duas literaturas, né? Se vocês tiverem interesse, vai estar aqui. A gente... Uma é um PDF sobre instalação de strain gauge, medição, e o outro já é exatamente isso que nós comentamos aqui, tá? Então eu nem vou abrir, porque se vocês tiverem algum interesse, abram, são esses dois sites aqui, e abram essas publicações e vocês vão conhecer até melhor do que eu estou falando aqui. O que a gente comentou agora, né? A instalação de rosetas, extensão nos pontos onde as tensões são mais críticas. Todos eles, né? O ideal é definir o ponto de instalação utilizando um software de análise de carga. Assim, aqui nós comentamos pela experiência da gente que é tal ponto.
Mas se você, por exemplo, utilizar um Nastran, você tem exatamente o ponto crítico muito bem definido. Você pega o desenho que foi feito lá pelo pessoal de engenharia, dos desenhistas, dos projetistas, analisa, faz uma análise de Nastran e ele vai te definir o ponto mais crítico. E ali você passa para o pessoal da instalação de strain gauge, né? Então, mas a gente, por experiência, a gente já sabe que inflexão normalmente são próximo dos engastes, os pontos críticos. Na flambagem é no meio do corpo, né? Quando você pega alguma coisa que está flambando, ou assim, a tendência maior de esforço é aqui, né? A deformação maior. Então, mas pode não ser aqui, né? Pode ser que você segure aqui e tente fazer aqui, já não vai ser no meio de todo esse corpo, vai ser nesse meio, ó, tá vendo? E na tração também, né? Você puxou aqui, onde está o seu esforço maior? Em todo o corpo, né? Mas normalmente aqui no meio, né? Aqui no meio ou próximo às extremidades. E se isso aqui for um pouco mais delgado, aquele é uniforme, totalmente uniforme. Mas suponhamos que fosse mais delgado aqui no centro ou em algum ponto qualquer aqui, é nesse ponto mais delgado que a tração vai sofrer uma deformação maior, né? Vai tender a romper exatamente ali, né? E na torção normalmente também né? Se você está torcendo isso daqui, a tendência, né? Ou é na seção menor ou é no meio do corpo. Mas isso daí, se você usar um Nastran ou qualquer outra análise que você faça de elementos finitos, você consegue definir exatamente aonde é o ponto crítico. Ok, gente, só para comentar isso daí. Tenho certeza que tem muita gente que pode nos assistir ou estão nos assistindo e conhecem esse assunto bem melhor do que o que eu estou falando, tá? Então aqui a gente deu um exemplo, né, na flexão. Ó, isso aqui poderia ser uma carga lá na extremidade, a pior condição, né? Nós já mostramos. Isso aqui poderia ser a asa de um avião, né? O avião, por exemplo, quando ele está em solo e tem a asa dele lá, é fácil de você medir a flecha, né, que vai acontecer. A flecha é exatamente essa distanciazinha aqui da deformação do estado estático, né, que estava, e à medida que você aplicou a carga, ele vai criando essa flecha, né, a peça vai se deformando. Então, cria-se essa distância é a flecha, tá? Então, ou se for numa flexão, mesma coisa, os pontos de apoio aqui, você começa a fazer essa deformação, tá? Então, o que acontece? O avião, que eu estava explicando, quando ele está no solo, é fácil, porque você chega, põe um monte de saco de feijão lá na ponta e começa a verificar a flecha. Dá para você calcular, né? Teoricamente, você calcular o esforço que está tendo naquela seção crítica. Mas, quando o avião está lá em cima, por isso que tem o FTI, os ensaios de voo, e a maioria deles, quase que 100%, são instrumentados com ponte de Winston, é porque lá em cima não tem como. O avião, ele faz um monte de volta, tem carga para tudo quanto é lado, né? Os aviões, né? Quando ele faz a curva, né? Quando ele vai descer, quando ele está em voo de cruzeiro. Então tem esforços de tudo quanto é jeito e não dá para você pôr o saco de feijão lá que vai cair. Então você tem que fazer uma medição com um ponte de Winston. Você põe lá o seu strain gauge, à medida que ele está tendo deformações, aquilo vai sendo registrado, né? É medido pela ponte, lá no galvanômetro ou no voltímetro, e aquilo é dado resposta em um gráfico. Depois ele consegue, pode ser um gráfico digital ou analógico, mas ele vai ter uma resposta e vai estudar todo o comportamento.
né? Saber exatamente quais eram as cargas que estavam submetidas quando em voo. Bem, gente, isso você pode fazer num carro, né? Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa militar, a Vibras, tá? Então você tinha os ensaios em bloco belga, de todos. Eu trabalhei com uma parte de interiores do shelter e a gente tinha que fazer amarrações em tudo que estava dentro do shelter. Era uma oficina ambulante. Só para você ter uma ideia, tem um macaco, né, hidráulico para levantar o carro, você trocar um pneu, por exemplo. Então, só que esse macaco estava lá dentro e ele tinha que estar com fitas, igual o cinto de segurança que a gente tem no carro, ele tinha que estar com cintas para poder. E quando o ensaio em bloco belga é quando o caminhão simulava o caminhão andando lá pelas areias, por pedras, etc., correndo, então você tinha. As coisas estavam saltando lá dentro. Então você tinha que fazer uma análise. Normalmente se usava um 10G, né? A coisa pesava 100 quilos, chegava a 1000 quilos tentando arrancar do chão o equipamento. Então, é uma forma de você, não dá para você estar medindo lá, né, quanto que deu. Então, se você instrumentar com ponte, com resistores, né, com extensômetros, você consegue fazer uma análise criteriosa de tudo isso. Eu dei apenas um exemplo, existem N exemplos, tá? Outro muito legal é você pegar o nível de tanques, né? Você tem um tanque, né, um tacho, né, uma panela. À medida que você vai colocando água, né, vai subindo o nível, vai subindo o nível, vai subindo. Se você colocar uma célula de carga cujo princípio é ponte de Winston, a maioria delas, você consegue saber qual é o peso que está sendo colocado, ou você pode transformar isso em percentual de 0 a 100% e saber o nível que está cheio o teu equipamento, tua panela, o teu tacho. Olha, são N exemplos, a gente só gostaria de comentar isso daí, já comentamos. Então, tá aqui. Voltando, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, sim, aqui. Então, nós falamos do gráfico, né? Do digital, analógico, né? Então, só para você ter uma ideia de como seria isso, olha, você pode dizer que isso aqui, ó, quando você medir, né, sua primeira, 1 volt, aqui eu errei, viu? É 0 volts, tá? 0 volts aqui. Eu vou... Bom, vocês me perdoem, não vai dar para mudar aqui agora, mas aqui é 0. Quando a sua medição é 0, você está estático lá, não aplicou carga, não fez nada, a deformação, né, é 0, né? A sua tensão é 0 e a carga é 0. Tudo é 0 aqui. Aqui também é 0, tá? Suponhamos que você comece a pôr uma carga, utilizando o exemplo, a flecha lá, é que não sei se vai dar para enxergar, mas se colocou uma carga, seja ela na flecha, né, aqui que a gente deu exemplo, ou seja ela na carga central aqui, né, que você começa a deformar aqui. À medida que você vai colocando a carga, né, põe um peso aqui, o seu L vai ter uma medida, a sua tensão já vai mudar e você vai medir lá 1.1. Aí vamos dizer que quando você mediu a tensão, né, deu 1.15, você vai ter uma tensão, 1.15 no caso, Y1, né, o seu comprimento está mudando e aí está dizendo que está tendo uma carga P1. E assim vai por diante. À medida que você vai mudando a tensão, você vai simulando, né, vai registrando a carga que estava acontecendo, até romper, né? Em ensaios de carga, é até romper.
ou no ensaios, por exemplo, de um avião, etc., ele chega num limite aceitável, né? Ok, gente, era o que a gente tinha que comentar a respeito. Eu acredito que a gente não vai precisar mais falar sobre isso daqui. E à medida que a gente for desenvolvendo alguma coisa daqui para frente, a gente vai sempre retornar a este assunto para deixar ele sempre bem claro. Ok, gente, vamos passar para um próximo aqui. Bom, assunto fechado. Aqui é no que, sempre assim, né? No que eu estava pensando, formulando alguma coisa para mensagem matinal, eu vi uma. Então, gente, eu fiz FATEC. Não cheguei a concluir, eu tive que parar por questões de trabalho. Mas eu tive grandes amigos lá e é um lugar que eu realmente eu gosto muito. Hoje não estou voltando porque estou com outras preocupações aqui que estão tomando bastante meu tempo. Mas está aberta, tá? As inscrições para isenção de redução de taxa de inscrição lá na FATEC. Então vão até lá, participe, o negócio é gratuito, tá? Inclusive aqui você pode até conseguir não ter que pagar taxa nenhuma, né? O curso é gratuito, são de 3, 4 anos. 3 anos para tecnólogo, né? São sensacionais, professores maravilhosos, uma administração muito boa e o nível é bastante reconhecido. Então, gente, não percam essa oportunidade. Minha amiga lá fez essa publicação, achei sensacional, vamos continuar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso aí é um fato. Muito bem, gente. Ok? Esse aqui foi legal. Né? Esse camarada, né? Ele, você viu o espaço que ele tem? O espaço dele é mínimo, né? Deixa eu voltar aqui no início. Olha isso. E era uma zona, desculpe a palavra, tá? Mas era uma bagunça. Deixa eu ver se eu consigo ir lá no início do. Acho que eu não consigo. Começou bem, mas não consegui. Não tô conseguindo. Era um quartinho, tinha um colchão aqui que ele dormia. Daí ele resolveu arrumar. Olha lá, aí, tá vendo? Ele tirou. Aqui deu pra mostrar. Aí ele resolveu arrumar. Deixa eu ver se. Olha lá. Opa, um pouquinho antes, só pra vocês verem aqui. Eu não vou passar o vídeo todo. Aqui ele já tá. Ai, eu perdi. Acho que é melhor vocês verem o vídeo, que vocês vão concluir lá o que eu comentei. Mas ele chega, ele faz disso daqui, ele aproveita o espaço, né, e tem atitude, e não é coisa difícil de fazer, a maior parte madeiramento, tudo reto, né, não tem, é fácil de fixar, fácil de construir, no final ele chega numa coisa desse tipo aqui, ó. Olha que sensacional, né? E criou, tem uma escadinha aí, ele tem um mezanino lá, que é lá, vocês viram o início, né? Que ele cria lá o dormitório dele. Gente, muito legal, eu achei sensacional, né? Mas é mais para citar, né? Saber aproveitar espaço também é uma arte. Ele fez isso, ele soube aproveitar, né? Tava uma bagunça total lá, ele usou a sua inteligência, né? Pôs em prática e deu nisso. Muito legal, tá? Aqui, mais um joguinho. Olha, gente, estou com um problema aqui, viu? Infelizmente, o pessoal do Facebook, eu não sei se é por questões que eles quererem dinheiro, eles estão limitando as publicações. Então eu tenho vários grupos
que eu normalmente publico o que eu faço aqui para vários grupos e deixa eu ver aqui, ó, eu vou compartilhar num grupo, né? Vou pegar o de eletricista de manutenção aqui, ó. Vou publicar, ó, e vou publicar. Olha só, a mensagem, essa deu certo. Vamos ver um segundo, sempre o primeiro dá certo. E eles têm mandado umas mensagens aqui que são muito chatas, tá? E a gente não consegue fazer a publicação. Então, hoje, olha, deve ter uns 12 grupos que eu não consegui fazer publicação, veio uma mensagem, essa que eu queria mostrar para vocês, e eu não consegui. Deixa eu tentar aqui de novo. Nem veio, né? Não consegui. Então, ficou muito chato, eu não consegui fazer a publicação, tá? E o pessoal, deixa eu ver se aqui eu consigo, lá num grupo, vamos ver, aqui o pessoal do negócio aqui, ó. Publicar, espero que consiga. Se conseguir, ótimo, mas eu não estava conseguindo, tá? Aí vem uma mensagem que eles estão dizendo que eles estão preocupados com as minhas divulgações e, olha, são divulgações de emprego. Então, tá vendo aqui, ó? Vejam só, ocorreu um erro de compartilhamento, mas na verdade não é isso. Vem uma mensagem em vermelho citando que eles estão preocupados com a publicação. E a gente deixa de publicar, de passar essa informação. Então esse é um negócio que tem incomodado, tá? Mas, falando dessa publicação, essa aqui é do mercado de trabalho, por isso que eu citei para vocês a importância, né? Então aqui vem a mensagem, tá? A parte de emprego, o que a gente está vendo é bem a conta gotas, tá? Mas está sendo absorvido vagas no mercado e está sendo criado algumas ofertas, né? Mas muito a ser conta gotas, tá? Tá meio que estagnado, tá? Exceção a ontem, que eu esqueci de comentar com vocês, que naquela parte de funções diversas, né? Eu ponho, tem todos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Trabalho, então você tem prestação, home office, aqui. Vagas diversas. E eu esqueci de comentar com vocês, mas isso foi ontem, tá? Foi absorvido 17%, olha, tinha 153 mil, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu deixei até anotado, tá aqui, ó, 152 mil vagas e caiu para 127 mil, isso quer dizer que absorveu isso aí, quase 17%, 17%. Então eu achei, assim, legal, tá? Mas as outras não, tá assim 1%, 2%, para mais, para menos, então... Mas dando continuidade, a gente deixou aqui a lição 11 do AutoCAD, que a gente fez ontem, tá? A live 42, que foi a primeira parte dessa da ponte de Winston e mais alguns comentários, né? Não esquecer do Cartola, gente, olha, o Cartola, deixa eu ver até aqui. Tá aqui, ó. Vem participar com a gente até o final do mês, ó. É uma brincadeira sadia, não precisa ser pró, pode ser livre mesmo, e é muito legal, um negócio sadio, né? Que é o entretenimento. E a gente tá colocando aí, se vocês tiverem interesse, por favor, né? Se inscrevam, manda pra gente aqui o nome do seu time, que a gente já faz o convite, tá? E a gente vai ficar bastante contente com vocês e com certeza é uma brincadeira, é um entretenimento, ainda mais nessa pandemia que você não pode fazer nada, né? Nem assistir jogo de futebol direito, vamos torcer, né?
Muito bem. Voltando lá. É, outra coisa. Isso aqui eu achei legal. Uma publicação de chave de nível do pessoal lá da automação industrial. Muito legal o assunto. Vejam lá. Uma coisa legal de ficar por dentro. Principalmente o pessoal envolvido aí com instrumentação, né, elétrica, industrial. Tá? Carros elétricos, né? Tem muita gente voltando, que comprou carro elétrico e está voltando para o carro a gasolina, tá? Combustível comum aí, gasolina álcool. Por quê? Eles acham que demora muito para carregar o carro, né? Então, tem um artigo a respeito, dê uma lida lá, legal. Outro artigo que está junto é o que as Ubers terão carros elétricos, né? Uma coisa é contraponto da outra, né? Mas as Ubers estão pensando nisso. É economia, né? Outra coisa bacana também, diz respeito aqui, o pessoal acha que é de Uberlândia, se eu não me engano. Você dá uma olhada no artigo lá. É a primeira moto elétrica brasileira, que vai de 0 a 100 km por hora em 4 segundos. Muito legal. Eu dei uma lidinha, olhem lá, que vocês vão gostar. Esse aqui também é uma novidade, hein? Eu, pelo menos a primeira vez que eu leio a respeito, né? Tem um artigo aqui também, vocês deem uma lida. Gerador diesel será substituído por energia renovável, né? Em aeroportos. Isso está sendo lá em Brasília, né? Então, quando você vai energizar... Isso é até o assunto do GSS, que eu... Tem um artigo de 1 hora aqui falando sobre isso, tá? Os equipamentos de apoio em solo. Mas você energiza, né, um gerador para você testar ar-condicionado e os sistemas elétricos do avião. Você energiza para não ter que gastar o combustível do avião, né? Mas você também está consumindo energia da rede. Então agora já está tendo aí um gerador diesel sendo substituído por energia renovável, ou solar ou eólico, eu não sei bem, dê uma lida no assunto e vocês vão, muito legal também, tá? E é isso, Jano. Tá, tem um pessoal de Minas, esse artigo também está aqui no final, hein? Que está saindo aí painel de energia solar orgânico e transparente. Rapaz, essa atividade de alternativas está numa evolução muito grande, é crescente mesmo. Apesar de que lembrar que o olho do governo já abriu e eles cortaram subsídios. Prestem bem atenção nesse assunto. Mas nós publicamos essa semana a respeito, tá? Mas de qualquer jeito são nas divergências, né, que acontecem os maiores inventos, né? Guerra, problemas que a gente convive, etc. Então tá muito bacana a gente acompanhar essas evoluções. Gente, acho que já passei bem do horário estipulado. E eu espero ter explicado de uma forma, apesar de bem sucinta, né, bem resumida, mas o funcionamento da ponte de Stargate, e para mim, eu considero como um assunto já publicado, definido e estava dentro do nosso planejamento de aulas, né, de bate-papos. Então, muito obrigado pela atenção, um grande abraço, forte abraço, um excelente almoço, uma excelente tarde para todos. PT, saudações. Estou me despedindo agora.